Atenção você da minha amada, gloriosa audiência, você que é do canal Sinergia TI, você que é inscrito, tá? E hoje nós vamos dar uma aula para vocês, nós vamos dar uma aula, né? Tudo aquilo que eu aprendi durante muitos anos sobre configuração de RAID e vou mostrar aqui como uma calculadora que você encontra fácil na internet, que chama RAID Calculator, como você vai levar, o que você vai levar em consideração para montar o seu array. Você vai montar um RAID no seu servidor, você recebeu o servidor lá, você comprou novo ou seminovo, ou você vai atualizar o seu servidor, então você quer descobrir lá como que eu vou montar o meu RAID. Quais são os parâmetros para poder montar o RAID, né? Quanto que eu vou ter de espaço livre? Qual vai ser o meu nível de redundância? Qual que é a melhor opção para performance? Como eu posso ter muita performance e segurança? Como eu posso ter uma performance razoável com uma segurança razoável? Então nós vamos fazer aqui na calculadora mostrando quanto de espaço disponível, que é importante, hoje em dia é muito importante porque se gasta muito espaço nos discos, né? O HD não é barato, o SSD é mais caro ainda, então nós vamos fazer juntos, no passo a passo aqui no vídeo, né? na tela do software, é um browser, né? É uma tela disponível, RAID Calculator, que vai te dar assim, o que você tem de performance, o que você tem de ganho de leitura, de escrita, quanto de espaço livre, tá? E a gente vai, isso aí serve prioritariamente para servidores, tá? E NAS de pequeno porte, não vale para storage, storage é outro departamento. Depois eu posso fazer, eu fiz até um vídeo na verdade, tá? Tem um vídeo no canal aqui, ó, que eu mostrei lá quanto de espaço que você perde, né? No caso de storage, porque o storage é um assunto à parte. Vou colocar aqui o gimbal aqui, eu vou estar aqui agora, peraí. Eu vou estar aqui agora, vou colocar o óculos, senhores, vou colocar o óculos, vamos começar a gravar aqui agora a tela, vamos dar um record aqui, então tá gravando a tela aqui da página do RAID Calculator, né? RAID-calculator.com. Então, vocês tendo dúvida, gente, entra nesse site, nesse browser aqui, nessa página da internet, tá? Ela vem em inglês, eu coloquei agora português para ficar mais fácil para os senhores aqui, mas você voltando aqui, ó, vamos de novo colocar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, RAID Calculator, você colocar assim, RAID Calculator, você vai achar. Eu vou clicar aqui, ó, ele vai começar em inglês aqui, ó, RAID Calculator, tá? Então, para ficar mais fácil, senhores, o que vocês vão fazer então? Vocês vão, deixa eu arrumar o gimbal aqui, ok? Ok, tá. Então, o que fica mais fácil? Coloca português aqui, para a gente poder, né, ficar mais fácil a nossa leitura, tá? Então, é uma calculadora RAID, tá? Essa calculadora de RAID calcula as características de matriz de acordo com a capacidade do disco, o número de discos e o tipo de matriz. Os níveis de RAID suportados são RAID 0, RAID 1, RAID 1E, RAID 10, que é o RAID 1 mais o 0, né? A performance do 1, desculpa, a tolerância do 1 a falhas com a performance do 0, que é o 10. Então, sempre quando for RAID 50, RAID 10, RAID 60, você vai ter a tolerância à falha do primeiro número, que no caso é 1, no caso é 5 do 50, no caso do 6 do 60, com a performance do 0, tá? Então, continuando aqui, ó, RAID 10, RAID 5, RAID 50, RAID 5E, RAID 5EE, RAID 6 e RAID 60. Agora, sinceramente, as controladoras hoje de disco, aí da HP e da Dell, eu realmente não vi até hoje o tal do RAID 1E, o 5E, 5EE. Eu não vi isso ainda. O que eu vi, realmente, o que é comum, o que é básico de RAID
em servidores de entrada. Ah, outra coisa importante que eu estava lembrando há pouco tempo. Você que vai comprar um servidor. Os servidores de entrada, não se esqueça, servidores de entrada, a controladora é por software. Então é mais simples, tá? Não tem tanta performance, geralmente não tem cache, tá? Não tem cache na controladora, é por software, e quando é assim, é uma coisa mais simples. Então você que quer uma coisa melhor, mais performática, mais segura, e por isso que eu indico, muitas vezes vale a pena você comprar um servidor até seminovo, tá? Com até mais anos de uso e com um hardware melhor do que um servidor mais barato de entrada. Você vai comprar na Dell lá um servidor hoje, um T150, você vai pagar lá 10 mil, 12 mil reais. Por esse valor você consegue comprar um servidor não tão novo, mas um pouco mais antigo, mas é uma máquina de melhor configuração. Por quê? Porque ela vai ter uma controladora de discos de hardware de verdade, com cache. Você vai ter de repente fonte redundante, de repente upgrade para mais processador. Você vai ter a opção de colocar mais memória RAM, você vai usar memória RAM RDIMM em vez de UDIMM, que são memórias mais caras, não tão boas. O que mais que eu posso falar? A máquina é toda melhor. A verdade é essa. Você que de repente vai comprar um equipamento, pense nisso. Eu indico você comprar um servidor, vamos arrumar o microfone de lapela aqui melhor, mais perto da minha boca. Você vai comprar um servidor, de preferência a que tenha uma controladora de discos, né, no caso de storage no equipamento, de HD ou SSD, que a controladora seja de hardware. Isso é importante, tá? Então, o que é o básico? Você comprar hoje um equipamento, ele vai ter o RAID 0, RAID 1, RAID 10. As máquinas mais simples tem até aqui. As máquinas um pouco mais sofisticadas têm o RAID 5. As mais sofisticadas ainda, além disso tudo, o RAID 0, 1, o 10, o 5, também o 50. E as top, você vai ter o RAID 6 e o RAID 60, que eu vou explicar bem essa questão do RAID 6 e 60. Tá? Inclusive tem clientes que exigem que tudo com ele seja com RAID 6 no mínimo, porque você tem tolerância à falha de 2 HDs. Então você está trabalhando lá com, por exemplo, 8 discos, falha o primeiro, a máquina não para, falha o segundo, a máquina continua trabalhando. Só no terceiro HD que ela iria falhar, no terceiro. Então, tem tolerância a 2 HDs e você vai estar monitorando, então você, a hora que viu o primeiro falhando, você vai, se tiver o HD de reserva na sua empresa, já troca de uma vez, se não tiver, você compra urgente com a Sinergia um HD para mandar para você trocar lá o quanto antes, para fazer o rebuild dos dados, vai fazer como é que chama? Rebuild reconstrução dos dados no HD novo que foi colocado e você vai ter novamente os dados, né? Novamente a tolerância nos discos, ou tolerância de um disco ou de 2 discos, tá? Então, voltando aqui, né, esse guia aqui que eu espero que seja muito fácil de entender, então eu vou colocar aqui o número de discos, tá? Você colocando um HD só, você vai conseguir colocar, vamos colocar HD aqui de 1.2 terabytes, você vai ter opção somente de RAID 0. Você vai ver aqui, ó, eu vou mandar calcular aqui, ó, RAID 0, tá? Aqui fala que deu erro, mas o que acontece? A única opção quando você tem um HD só é montar o RAID 0, que é um disco só. Aqui tem um erro desse, na verdade, né? Você tem que colocar mais HDs, mais 2 discos, mas não. Você consegue com um HD só colocar no servidor. Aqui tem um erro, mas assim, eu entendo a questão aqui do software. Vamos traduzir isso aqui para não ter dúvida. Vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Aqui fala, houve erro na calculadora.
o tamanho do disco deve ser positivo e pelo menos 2 discos são necessários. Tá, então vamos colocar aqui, número de HDs, 2 HDs, 2 discos, tá? Que é o básico, né? E manda calcular. Então o que acontece? Então começamos aqui do RAID 0. O RAID 0 é o RAID que eu não recomendo para você. Na verdade, eu recomendo só em uma única opção. É uma máquina somente de testes. Os dados que estão lá você pode perder. Se você puder perder, né, se você puder perder os dados, se os dados lá forem passíveis de ser perdidos, então você pode usar o RAID 0. Por que que o RAID 0 é perigoso? Vamos lá. Pequena aula sobre RAID 0 agora. Eu não vou falar muito sobre a questão de como as coisas funcionam dentro dos HDs, não. Mas eu vou falar a coisa básica. Então você tem aqui 2 HDs. Assim é bom pegar 2 discos, né? Eu tenho um HD ali de 1 tera. Vamos pegar 2 HDs? Vou pegar. Pausa aí. Pausa. Voltei. Edição cortou, edição voltou. Aqui, ó. Vamos colocar aqui. Aí, vamos aqui, peraí. Ó. Logicamente, esses 2 HDs aqui é só para você poder mostrar. Eu tenho 2 HDs. E eles não poderiam estar juntos. Por quê? Eu tenho um HD de 1 tera SAS aqui, ó. 1 tera SAS. E eu tenho um SCSI. Olha para vocês verem, cara. Um LC. Um HD de... Quanto que é? 300 GB, 10.000 RPM aqui, ó. Isso aqui é antigaço, hein, cara. Olha que coisa mais linda. Então, outra coisa importante, os discos, para você poder montar, eles têm de ser iguais. Então, você tem que colocar ou 2 de 1 tera, ou 2 de 300, mas vamos supor, você tem 2 HDs aqui, ó. Você vai montar um RAID lá com 2 HDs. Quando é RAID 0, ele vai mandar metade dos dados para um disco e metade dos dados para outro HD. Então você nunca vai ter todos os dados no mesmo disco. Por isso que a tolerância de falha é 0 aqui, ó. Tolerância de falha não tem. Nenhuma tolerância de falha. Mas você ganha 2 vezes em velocidade de leitura, aqui, read and write. Leitura e escrita. E quanto mais HDs eu colocar aqui, mais performance você ganha aqui, ó. Vamos para. Deixa eu ver se 3 é possível. Eu não vi se RAID 0. Acho que é sim, acho que é possível sim. Vamos lá. Deu, aqui, ó. Você vai ganhando. Se eu colocar 3 HDs em RAID 0, é possível sim, lógico. Então você vai ter 3.6 tera com HD de 0.2 tera e você vai ter 3 vezes a performance de leitura, de gravação e leitura. Né? Aqui, ó, gravação e leitura. E aí vai. Então, vou colocar aqui, vou pegar 8 HDs aqui, ó. 8 HDs, vamos calcular. Entendeu? Vamos bater para português aqui, ó. Português. Beleza aqui, ó. Então, 8 HDs de 1.2 tera em RAID 0, você vai ter total 9.6 tera. E você vai ter 8 vezes ganho de velocidade de leitura e gravação. Mas a tolerância ao erro é nenhuma. 0 tolerância a falhas. Então, o RAID 0 é somente se aquilo for uma máquina sua de teste, meu amigo. Por quê? Porque você, no caso de 8 HDs, você vai ter, vamos supor que você vai ter lá 8 GB. Cada HD vai ter 1 GB. Ele vai pegar os 8 GB e vai fragmentar nos 8 discos. 1 GB para 1 GB para o segundo, 1 GB para o terceiro, 1 GB para o quarto, 1 GB para o quinto, 1 GB para o sexto, 1 GB para o sétimo, 1 GB para o oitavo. Então, cada HD vai ter 1 GB, se for um arquivo de 8 GB. Então, por isso que você tem velocidade de 8 vezes. Ele grava 1 GB em cada um. Ele grava rapidinho, gravou. Hora de ler, ele vai ler 1 GB daqui, 1 GB do segundo, 1 GB do terceiro, vai ler 1 GB de cada. E vai juntar tudo isso aqui, te dá informação rapidinha. Então, a performance do 0 é impressionante. Então, se você precisa de performance pura e você possa perder os dados no caso de falha, porque é o seguinte,
Se o HD falhou, não tem como você trocar o disco, porque cada HD só tem a informação dele, né? E que vai faltar para você montar os dados. Então a tolerância à falha, ao erro é zero, é nenhuma. Então é o que eu nunca recomendo. Agora aí que tá. Então não recomendo, para mim, assim, eu não recomendaria nunca. Nunca. Na minha opinião, não trabalha com isso. Porque mesmo sendo para teste, se der problema, você vai ter que instalar o sistema tudo de novo. Eu acho que não vale a pena, cara. Nunca. Então, na minha opinião, nem brinca com isso. Você viu o RAID 0, já pula ele. Então, vamos partir para o próximo nível, que é o RAID 1. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos voltar aqui para 2 HDs de 1.2 tera, tá? Vamos fazer RAID 1, espelho aqui, ó. Espelho. Aí ele volta para o inglês, vamos voltar para português aqui, português, fica mais fácil para a gente entender. Então, coloquei aqui, ó, número de discos, 2 HDs de 1.2 tera, RAID 1, espelhamento, tá vendo aqui, ó, espelho, mirror, né, em inglês, tá? E manda calcular. Então o que acontece aqui, ó? Vamos voltar para o português aqui, vamos lá, português. Então, a capacidade, você pode ver que a capacidade é de um disco só, 1.2, tá vendo? Por quê? Porque o outro é o espelho. O outro disco nada mais é do que uma cópia fiel do primeiro. Então o disco 0 tem tudo que o disco 1 tem e vice-versa. Você manda gravar, ele vai gravar o arquivo de 8 GB que eu falei no começo, né? 8 GB, ele vai gravar 4 GB num e... Desculpa. Ele vai gravar os mesmos 8 GB nos dois. Só que é o seguinte, a hora de fazer a leitura, ele vai puxar aqui, ó. Ele vai puxar 4 GB de um e 4 GB do outro. Agora, para gravação, não. Por quê? Porque ele tem que gravar os mesmos 8 GB, por exemplo, nos dois discos. Então, você não vai ganhar nada de performance de gravação. Você vai gravar a leitura, que ele vai puxar metade de um, metade do outro. Então, você já ganha performance. Então, no RAID 1, você já está começando a ter uma pequena performance. Não vai ser tão grande quanto o RAID 0, mas você tem performance. Apesar de que o RAID 0, você teria aqui, por exemplo, 2.4 tera, mas tem tolerância disso, porque aqui você tem tolerância ao erro, aqui, ó, falha de um drive. Já começa a ficar legal, já começa a ficar interessante, porque você pode passar por uma falha. E falha é uma coisa grave. Falha é uma coisa grave. Você pode passar pela tolerância da falha do disco. Tá? Vamos continuar aqui, ó. Aí, RAID 1 é isso. Vamos partir agora para o próximo nível muito comum, vou falar, que tem nas controladoras mais antigas, porque as mais novas tem RAID 5, tá? Muito comum hoje. Mas você pega aí servidores da HP e da Dell, da 10ª geração, 11ª geração, e acho que até a 12ª, por exemplo, até o geração 8 da HP, e para baixo, 7, geração 6 e 5, era só o RAID 0, 1 e 10. Então, vamos colocar agora o 10, RAID 10, que você vai ter o quê? O espelho, né? Espelhamento aqui, mais a segurança. Vou botar português aqui, meus amigos, vai ficar fácil de ler aqui, ó. Então, eu estou aqui, ele aceitou colocar 2 discos em RAID 10, esquisito, porque na verdade geralmente não aceita. O certo de RAID 10 são 4 HDs. Tá? Isso aqui é o certo. Tá? Então você colocou 4 discos, tá? Em RAID 10 de 1.2 tera. Você pode até ver se o seu servidor vai aceitar. Vamos voltar aqui, deixa eu ver, 2 HDs em RAID 10. Vamos mandar calcular aqui. Aqui, ó, falou que deu erro, tá vendo? Deu erro, ó. Então não pode mesmo não. São 4 discos em RAID 10. Vamos mandar calcular aqui, ó. Calculou. Vamos botar português aqui, mas vai ficar fácil de entender. Então vamos lá. Você pegou 4 HDs, número de discos, 4 discos,
de 1.2 tera em RAID de 10. Então você vai ter o quê? Você vai ter 2.4 disco, desculpa, 2.4 tera líquido. Por quê? É 1.2 vezes 2, porque você perdeu 2 HDs, um para espelhamento e um para performance. Então aqui, ó. Aí vamos ver os ganhos de velocidade aqui, ó. Ganho de velocidade. Não. Volta aqui. Ixi, quero mostrar só isso aqui, meus amigos, ó. Ganho de velocidade. 4 vezes ganho de velocidade, tá? De leitura. Ele lê 4 vezes de performance em leitura e 2 vezes de gravação. E a falha continua sendo só de um disco. Então pode falhar só um HD só. Só um HD que pode falhar com um RAID 10. Beleza? Vamos continuar aqui, ó. Então depois do RAID 10, o normal é você ter o RAID 5, aqui, ó, 5. E eu vou colocar 3 HDs, que é o mínimo para RAID 5. Vamos calcular aqui, ó. 3 HDs de 1.2 tera em RAID 5, está calculado aqui, ó. Vamos botar para português ficar fácil aqui. Tá? Você vai ter 2.4 tera líquido, porque é 1.2 vezes 2. Tá? Por quê? Porque o terceiro HD, você perdeu para a tolerância à falha. E você pode ver aqui que você vai ter ganho de velocidade na leitura de 2 vezes e sem ganho em gravação. Apesar de que gravação não é mais importante. Porque gravação você manda gravar lá, ele gravou e pronto. A grande diferença de performance é o ganho de performance em leitura. Aí vamos colocar mais discos em RAID 5. Vamos colocar, por exemplo, aqui 6 HDs. Exemplo. 6 HDs. Você já vai ter o quê? 6 tera aqui, ó. 6 tera, que vai ser 1.2 vezes 3. Tá certo aqui, ó. 1.2, V5, 1.2 V5. 1.2 V5, porque 1 você perdeu para paridade, tá? Então, 6 discos de 1.2 tera em RAID 5, tipo de RAID 5, você vai ter 6 tera líquido, é o que você menos perde de espaço, é o RAID 5. Você ganha 5 vezes na velocidade de leitura e você não ganha nada de gravação. E a tolerância de falha continua sendo um disco só. Beleza? Então, RAID 5 é isso. Vamos colocar aqui 8 HDs aqui, ó. 8 HDs em RAID 5. Você vai ter 1.2 vezes 7, vamos fazer aqui, ó. 1.2 tera 7 vezes, exatamente 8.4 tera. Você vai ganhar 7 vezes na velocidade de leitura, né? E não ganha nada em gravação. E a tolerância do disco continua sendo de um HD só. Beleza? Então, quanto mais HDs, mais você vai ter espaço, mais você vai ter a questão aqui da performance, tá? Porém, agora vamos fazer uma brincadeira aqui agora, de colocar 8 discos em RAID 10 para você poder ver. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma outra aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir a outra que está aqui, ó. Deixa eu abrir uma outra calculadora aqui para poder colocar do lado aqui, ó. Então, peraí, deixa eu fazer o seguinte aqui, peraí. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. 8 discos, 1.2 tera, 1.2 tera em RAID 10. Eu quero comparar. Vamos minimizar isso aqui, ó. Vamos minimizar esse aqui e vamos jogar para cá e vamos baixar esse aqui, ó. Ó, vou fazer isso aqui com vocês, meus amigos, ó. Ó, então vamos lá. Vamos aumentar esse aqui, vamos aumentar esse aqui, beleza. Tá. Então nós temos aqui, ó, nós temos 8 HDs em 1.2 com RAID 10. E nós temos 8 HDs 1.2 em RAID 5.
que são os RAIDs mais comuns aí de controladoras, hoje, atuais, tá? Volto a falar, RAID 5, máquinas mais antigas, você tinha que comprar uma bateria de cache e uma memória de cache para colocar. Acho que geração 6 e 7 da HP você tem que fazer isso, acho que é a 8 também. Não faz RAID 5 direto. E algumas PERC da Dell também não fazem. Então tem que estudar na sua máquina se a controladora lá faz. Pega lá o modelo da controladora, datasheet, procura no Google, você vai achar fácil isso. Quais níveis de RAID que faz a sua controladora. Então vamos fazer o estudo aqui agora. É o seguinte, ó. Eu tenho os mesmos 8 HDs, a mesma capacidade de 1.2 TB, tá? Lembrando, HD de 1.2 TB só existe SAS 10.000 RPM, não é 1.2, não é disco SATA nem Nearline SAS, não é só SAS, tá? E 12,5 polegadas. Se a máquina sua for de 3,5 polegadas, tem que comprar um adaptador para 12,5 polegadas, de 12,5 para 3,5 polegadas, beleza? Isso aí. Então, RAID 10, RAID 5. Então vamos lá. Primeira diferença gritante aqui é o espaço que você perde. Porque aqui no RAID 5 eu vou ter 7 discos vezes 1.2. Então eu vou ter 8.4 TB. Já no RAID 10 eu vou ter 4.8 TB, que é 4 vezes 1.2. Então aqui você vai perder em espaço. Perder espaço. Então, o que eu recomendo? No máximo 50%, máximo. Se o seu volume de massa de dados lá, por exemplo, for de mais do que 2.4 TB, já está pouco já de usar 4.8, porque começa a perder performance. Só que é o seguinte, o que acontece aqui? Ó? Você ganha em performance de leitura 8 vezes e você ganha 4 vezes de gravação. Com o RAID 5, você ganha 7 vezes a performance de leitura e você não ganha nada em escrita. Entendeu? Então, e é mesmo, né, a mesma questão de um disco que pode falhar aqui, ó. Um disco pode falhar. Só um HD pode falhar. Então, aí você vai ver lá, quer dizer, será que essa diferença aqui de 7 vezes de velocidade de gravação vale a pena para perder esse espaço no RAID 10? Se você precisar de muita performance mesmo, vale a pena. Sabe? Agora, não, eu acho que não precisa tanto, que o meu sistema lá está tranquilo aqui para você trabalhar com... Para trabalhar com 7 vezes está o suficiente. Aí que está a questão, porque você vai ter 8.4 TB. Então, se a sua massa de dados lá for, por exemplo, 3 TB, né, 3 TB de alguma coisa, aqui com certeza começa a ficar mais interessante. Por quê, meus amigos? Porque você vai ter muito mais espaço no seu array. E isso aqui faz muita diferença de performance. Espaço disponível. Espaço disponível faz muita diferença em performance. Então aqui, no caso, a minha recomendação com certeza seria 8 discos, perdão, 8 discos de 1.2 TB, coloca o RAID 5, tá? Coloca o RAID 5. Agora nós vamos para uma outra categoria que é RAID 50. Vamos deixar o 5 com 50 aqui, ó. Então nós estamos vendo aqui que o RAID 5 é uma boa. Nós estamos vendo que o RAID 5 é uma boa. Por quê? Você ganha uma boa performance de leitura, tá? E escrita, sinceramente, eu acho que não precisa tanto não, porque o negócio é leitura, porque a leitura, ela que vai te trazer seus dados, ela que vai te dar informações, que a performance é lá na leitura, beleza? Maravilha. Então vamos comparar o 5 e esse agora, caso aqui, o 50, que é o 5 mais 0 aqui, ó. Manda calcular. Manda calcular. Vamos colocar aqui por... Não, tá tudo em inglês, deixa em inglês também. Tá.
Então, ele pediu paridade aqui, ó. Coloca um HD aqui. Vamos ver se um vai aceitar um HD aqui, peraí. Não, vai precisar de 2. 2 HD de paridade, vai dar aqui, ó. Então vamos lá. Então, o que aconteceu aqui? Eu perdi 2 discos, que você vai ter aqui, ó, 1.2 vezes 6, 7.2. Então, você vai ter 6 espaços de 6 HD só, que vai ser igual a 7.2 tera, tá? E você vai ter contra 8.4. E aqui a tolerância à falha aumentou. Vamos traduzir para o português aqui. Vou traduzir aqui no tradutor para não ter problema. Aqui, ó. Falha de pelo menos um disco. Tá? Um disco de cada conjunto RAID 5 pode falhar sem perda de dados. Deu no mesmo. É a mesma questão de falha do RAID 5. Pode falhar um disco só. Entendeu? Então você perdeu 2 para paridade aqui, ó. O que você perde também? Porque aqui você vai... Peraí, na verdade, aqui com o RAID 50, a gente não ganhou em velocidade de escrita. E já não tinha de leitura, de escrita nada igual escrita também no RAID 5. E você também não ganhou nenhuma performance na questão de leitura. Pelo contrário, ficou só 6. Tá? Mas você tem, na verdade, você tem 2 discos de paridade. 2 discos de paridade. Você pode... Interessante. Eu creio que você pode perder 2 HDs, dependendo do seu conjunto de RAID. Entendeu? É isso aí. Então, nós vamos agora comparar o RAID 5 com o RAID 6. Vamos comparar aqui, ó. RAID 5, RAID 6. Manda calcular aqui. Calcula aí, meu amigo. Calculou? Tá, calculou, porque apareceu aqui já. Então, o que acontece? O RAID 6, em relação ao RAID 5, o que acontece? Você vai perder 2 discos, que é a dupla paridade, tá? Você vai perder o RAID... Você vai perder 2 HDs. 2 HDs vai perder de espaço, que é aqui 7.2 tera contra 8.4. Lembrando que são HDs de 1.2 tera, não é 1 tera, é 1.2 tera. Você vai ter velocidade de leitura 6 vezes contra 7 vezes do 5. Só que aqui tem a grande diferença, grande. Você tem tolerância à falha de 2 HDs. 2 HDs. E isso, conforme for o seu sistema, faz uma diferença gigantesca. Sabe? Do fundo do coração. Se você tiver na sua máquina a possibilidade da sua controladora de disco, tá? Da sua PERC, como é que chama da HP mesmo? A PERC chama, da Dell chama PERC e da HP Smart Array, esqueci o nome, gente. Depois eu lembro o nome, se eu lembrar o nome da HP eu te falo. Se a sua controladora de discos fizer RAID 6, pense com muito carinho em você de repente gastar um pouco mais de disco, comprar um HD a mais e fazer o RAID 6, porque ele pode salvar a sua pele. Porque pode acontecer de um HD falhar e até você conseguir colocar um segundo HD, porque, por exemplo, eu tenho muito estoque aqui em Belo Horizonte. Só que, por exemplo, você pode estar no Mato Grosso, você pode estar no Acre, você pode estar em Rondônia, você pode estar no Pará, no interior do Pará, você pode estar lá no Marabá, no Pará, você pode estar em Carajás, no Pará, você pode estar em Manaus, por exemplo. Cara, vai demorar alguns dias até você receber o disco. Já te falo de uma vez. Se você comprar um servidor
e você estiver num local distante dos grandes centros, eu recomendo fortemente, se a sua controladora fizer RAID 6, faça o RAID 6. Faça o RAID 6 e, se possível, compre um HD a mais e deixe de backup lá no seu armário. Vamos supor que é 1.2. A máquina é para 8 HDs. Já compra com 9. Já monta lá com 8 discos. Já monta o array com 8. RAID 6 e 1 fica guardado nessa prateleira. Porque mesmo sendo em garantia da Dell, coisa e tal, conforme for, você pode estar lá a 500 quilômetros de Cuiabá, Mato Grosso, cara, no meio lá da fazenda do agronegócio lá, longe pra burro. Você pode estar lá no interior de Palmas, interior do Piauí, cara, Maranhão. Cara, HP vai lá, a Dell vai lá, mas vai demorar alguns dias. E pode ser que com RAID 5, pelo menos, uma falha só não dê tempo. Então, pense com carinho em fazer o RAID 6. E se possível, cara, já pense em comprar um HD a mais para já não deixar na prateleira, porque você vai monitorar, você já aprendeu com a Synergia, tem que ficar monitorando o servidor. Aí você vai monitorar o servidor. A hora que parar um disco, você já pega esse da gaveta, já saca lá, tira da embalagem bonitinho, coloca no servidor e manda fazer rebuild. E aí você liga lá para o 0800 na garantia, de repente. Olha, Dell, tô com um HD aqui que deu falha. Né? Tira os prints da tela da falha, faz um vídeo da falha, filma você tirando o disco, filma mostrando o número de série e tudo mais, faz uma gravação disso. Com o celular hoje é fácil, cara. Faz a gravação, tira algumas fotos, porque depois o cara para falar que, mas eu tenho que colocar esse HD de volta no servidor. Eu falei, não, amigo, eu tenho uns vídeos aqui que eu tirei esse disco do servidor, que eu tinha um HD de reserva, e esse HD que está na falha, esse HD aqui, pode trocar para mim, por favor. Esse tem que trocar. E você comprou comigo um servidor seminovo, por exemplo, faz o mesmo procedimento, faz o vídeo, tira as fotos do HD, que eu tenho os números de série de tudo, entendeu? Vai mandar para mim na garantia, por exemplo, eu vou mandar para você outro novo, para trocar, para você receber outro equipamento aí, para você ter outro de backup. Entendeu? Então pense no fundo do coração em fazer RAID 6, porque pode ser que não dê tempo, tá? Então, assim, aí depois vamos fazer um outro aqui, um RAID 6, e vamos fazer o RAID 6 com o RAID 60 aqui, ó. Vamos voltar para cá, meus amigos, RAID 60. Manda calcular aqui, ó. Aí pediu paridade aqui, vou colocar 2 aqui, ver se é o suficiente aqui, ó. Tá, então o que acontece? Aqui, então estou comparando aqui 8 HDs aqui, ó, number of disks 8, mesmo tamanho 1.2 tera, com um RAID 60, com 2 discos de paridade, aí com RAID 60, que é o 0 mais o 6, só que aqui tem um detalhe, eu estou achando muito esquisito, por quê? Porque você ganhou só 6 vezes a velocidade como é que chama? De gravação. Desculpa, de leitura, gravação nenhuma. Vamos traduzir isso aqui para o português aqui, ó. Vamos traduzir isso aqui para o português. Vamos lá. Ó, falha de pelo menos 2 discos. 2 discos de cada conjunto RAID 6 podem falhar sem perda de dados. Ah, tá. Então eu posso ter 2 conjuntos de RAID 6 e pode falhar 2 discos. Então aí que tá. Então você aumentou. Deixa eu ver se ele aceita paridade de um só. Vamos ver aqui se ele aceita paridade de discos aqui. Não aceitou não. Tem que ser com 2 HDs. Então olhando por esse princípio aqui, meu amigo, tá? O RAID 6 é o melhor que tem, porque você vai ter 6 vezes de leitura de leitura, né? Read, leitura, tá? E pode falhar os 2 HDs do mesmo jeito. Então, nós estamos verificando aqui, ó. Vou comparar agora o 8 HDs de 6, de RAID 6 com o RAID 10 aqui. Vamos fazer um estudozinho aqui, ó.
Olha que legal. Olha que legal isso aqui, acho que é bem interessante. Ó. Eu tenho 8 discos em RAID 6. Eu tenho 8 discos em RAID 10, de 1.2 tera. Aqui eu tenho 7.2 tera líquido. Aqui eu tenho 4.8 tera líquido. Qual que é a vantagem de RAID 10? Eu vou ter 8 vezes de performance de leitura e 4 vezes de escrita. Aqui eu vou ter 6 vezes a performance de leitura e nada de performance de gravação. Só que o grande pulo do gato pode falhar 2 HDs e aqui pode falhar um HD só. Essa que é a grande diferença. Esse que é o pulo do gato, meus amigos, tá? É a questão da falha, porque sinceramente, você ter 6 vezes de performance em leitura para 8 não é grande coisa. A questão, inclusive, aqui, ó, conforme for sua massa de dados, se sua massa de dados aqui for próxima a 3 tera, possivelmente esse ganho aqui de 8 vezes aqui vai estar abafado por um espaço maior aqui, ó, de espaço disponível. Cara, eu acho sinceramente, vamos voltar para mim aqui agora, eu acho sinceramente que deu para entender, né? Eu acho que a aula ficou bacana. Eu falei bastante coisa, eu fui muito sucinto, eu fui objetivo, creio que eu fui bem sucinto na questão de como você montar o seu array. E isso é quando você vai iniciar o servidor. A primeira coisa que vai pedir lá é você montar o seu RAID, o seu array. É a primeira coisa. Parte disso aí. Depois vem o sistema operacional, depois disso vai vir o Windows, o VMware. O servidor do zero começa nisso. Você começa nisso, na verdade. Então, fazer um belo estudo que nós estamos fazendo aqui agora é importante. E para mim, mais do que nunca, está muito claro, cara. O RAID 6 é o bicho, meu amigo. O RAID 6 é o que pode salvar a sua pele, porque você pode perder 2 HDs, cara. 2. Até 2 discos podem ser perdidos. Meus amigos, muito obrigado por ter assistido até agora. Né? Eu estava fazendo muito vídeo aí de conserto de switch, coisa e tal. Falei, não, vou fazer uma aula agora, um estudo bacana sobre RAID. Como montar, porque isso aqui em servidores é importantíssimo. Não só servidores, cara. O NAS também é importantíssimo. Agora a questão de storage, ele já começa a bloquear lá muitos discos já. O storage de verdade, tá falando de NAS não. Synology, Knap, Buffalo, esses outros aí é outro patamar. Isso é NAS. Então ele vai aceitar lá um RAID 0, um RAID 1, um RAID 5, um RAID 6, um RAID 60. Ele vai aceitar. Você pensando em storage de verdade, aí, um HP, um NetApp, qual que é a outra marca lá? Ah, essas marcas todas de storage mesmo. Um Dell. Tá? Ele não aceita, acho que se não me engano ele já bloqueia lá uns 4 discos no mínimo. Para falha, para paridade, ele já bloqueia, cara. Você tem lá 24 HDs, o espaço é de 20 já. No mínimo, já começa assim, se não me engano, no vídeo que eu fiz, ele bloqueava 6 discos, 6 HDs já estavam bloqueados para paridade. Vai dar performance e vai dar tolerância à falha de muitos discos. Então, para servidor, você está vendo aqui que geralmente quando é RAID 6 é para 2 HDs, mas eu já acho bacana. Então, pense demais nisso. Se puder, tá? Não economize nos HDs. Por exemplo, tem muita máquina, eu vendo máquina, tem máquina hoje, assim, energia com 24 discos, cara. Amigo, convença seu chefe, convença a diretoria, vamos colocar mais discos, vamos ter falha de até 2 discos, que pode acontecer, cara, pode acontecer, mas, volto a falar, vou até o tempo que eu tenho de bateria que está acabando, volto a falar, RAID não é backup.
RAID não é backup, tá? Backup de verdade é em fita LTO. Já falei várias vezes, tem vídeo no canal aí de fita LTO. A importância de fita LTO, assiste depois aí, cara. Assista. Vou colocar no descritivo lá depois o link para vocês assistirem. Assista, porque o backup de verdade é em fita LTO. Backup de verdade não é em HD externo. Backup de verdade não é backup em outro servidor. Backup de verdade é uma mídia magnética fora de tudo. Lá, gravou, ela está ali, estática, sem acesso de ransomware, sem acesso de vírus. Isso que é backup. RAID não é backup, é uma segurança. O que é RAID? RAID nada mais é do que uma segurança a mais dentro do seu servidor. E para RAID 0 não vale, já falei no começo. Então, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 50, RAID 6, RAID 60. É o básico. Então, agora você já sabe, meus amigos. Agora você já aprendeu junto comigo aqui, ó, de algumas coisas que eu já tinha até estudado, só que agora eu vi mais claramente ainda. Então, se você puder fazer o RAID 6, vamos lá, cara, 6! Por favor, cara, faça RAID 6. Faça RAID 6, cara. Pode salvar a sua pele. Né? E outras dicas que eu dei também. Beleza, amizade? Beleza. Ó, esse vídeo foi só de dica, hein? Beleza? E como esse vídeo, nós temos muitos outros vídeos no canal aí, dá uma maratonada de coisa interessante, coisa importante, tem sobre no break, tem vídeos sobre servidores, tem vídeos sobre storage, tem vídeos sobre switch, sobre LTO, tem bastante coisa interessante, eu dou bastante dicas, o nosso vídeo é para dicas. E você já sabe, né, cara, é aí, como que você me ajuda? De duas maneiras, você vai inscrever no canal, quer inscreva-se no canal Sinergia TI, porque é o canal que te dá dicas, coloca as notificações todas lá, sapeca o dedão lá, notificações todas, lá ó, plim sininho na todas as notificações, curte o vídeo aí, que esse vídeo foi legal, hein, cara, fala a verdade, modéstia à parte agora, Dani brilhou. Hoje é feriadão, Corpus Christi, estou aqui na boa, estou sozinho, tive tempo de pensar, analisar e fazer um vídeo com calma para você que é da minha amada, gloriosa audiência do nosso canal Sinergia TI. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido. E precisando, aí eu falo como que você pode me ajudar. Você pode me ajudar também, quando precisar comprar uma coisa de TI, liga para a gente, né, cara? Você vai ligar para quem ajuda você, cara. Estou te ajudando agora, passando essas dicas valiosas. É uma dica valiosa, fala a verdade, cara. Isso aqui foi um aulão, né? Falei assim, que tinha que falar de RAID. Agora você já tem parâmetros já. Como montar o seu array. Então você vai me ajudar para poder, deixa eu ver o tempo aqui, meu amigo, está acabando a bateria. Para você, né, precisando, conte com a equipe. A equipe cresceu. Tem bastante gente boa trabalhando comigo aqui, cara. Aí você vai ver lá tem o telefone fixo, tem o Skype, tem o WhatsApp, faça contato com qualquer um da equipe. Quiser falar comigo, estou à disposição, meu amigo. Meu telefone está aí, cara. Se quer falar com Daniel Marcos, Sinergia TI, estou aqui para te ajudar, meu amigo. Há 29 anos já na informática, hein? É, meu amigo. Beleza? Essas foram as dicas de hoje. Muitas dicas legais. Precisando, conta comigo. Beleza? Forte abraço. Fique com Deus. Obrigado. Tchau.